Sejam bem-vindos ao canal Palavra que Ensina. Existe um vírus mais perigoso do que o coronavírus. Aprenda a ser imune a ele com Jesus Cristo. Talvez essa crise no mundo esteja nos lembrando com o que devemos se preocupar em nossas vidas. Talvez esteja nos ajudando a distinguir entre o que é importante e o que não tem sentido. Talvez o coronavírus esteja nos ensinando o que realmente importa: a nossa esperança. Em certo sentido, a pergunta mais importante não é: que esperança você tem diante do coronavírus? Eu quero te dizer, querido, que Jesus veio nos alertar da presença de um vírus muito mais letal e muito mais perigoso do que o coronavírus. Este vírus atingiu todos os homens, mulheres e crianças. Um vírus que termina não apenas na morte certa, mas na morte eterna. Nossa espécie, de acordo com o que a Bíblia ensina, vive nas garras de um surto de pandemia mortal, chamado pecado. E mediante a isso, eu te pergunto: qual é a sua esperança diante deste vírus? Quero te dizer, querido, que o pior vírus que um homem pode pegar é o pecado. E nos dias de hoje, milhões e milhões de pessoas estão contagiados com esse vírus mortal. Mas nem os governos, nem os líderes de nações, nem os médicos e nem a grande massa de pessoas não se preocupam com ele. O coronavírus tem isolado as pessoas, tem separado as pessoas, tem matado as pessoas e tem causado muitos problemas. A história da Bíblia é a história de um Deus que entrou no mundo que estava infectado com esse vírus chamado pecado. Esse Deus, chamado Jesus, vivia entre as pessoas doentes, sem roupa de proteção química, mas respirando o mesmo ar que nós, comendo a mesma comida que nós. Ele morreu isolado, excluído do seu povo, aparentemente longe de seu Pai na cruz. E ele fez isso para trazer um remédio para este vírus. O nome desse remédio se chama arrependimento, se chama perdão, se chama aceitar Jesus e reconhecer que precisamos dele para sermos salvos. Este maravilhoso Salvador, que é o remédio de Deus para o pecado, morreu por você, para que ele pudesse nos curar e nos dar a vida eterna. Ouça suas palavras. Jesus disse-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo que morra. E quem vive acreditando em mim nunca morrerá. Você acredita nisso, querido? Disse Jesus: Não temais aqueles que podem matar o corpo e não podem fazer mais nada. Antes temais aquele que pode fazer perecer a sua alma no inferno. Jesus te chama hoje para tomar desta vacina e ter os seus pecados perdoados. Ele quer te curar e te salvar. Aceite a oferta dele hoje, antes que seja tarde demais. Abra os seus olhos, porque o tempo está próximo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.